Olá, me chamo Carlos Alberto, apresentar o artigo completo intitulado Tecnologias Digitais, uma revisão sistemática da literatura sobre o uso de jogos digitais na educação. Sou atual servidor do Campus Paulo dos Ferros, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN. Bom, o artigo ele foi estruturado da seguinte forma: a introdução, o método, análise e discussão dos resultados, considerações finais e referências. Na introdução, a gente trouxe um pouco da contextualização do estudo, que atualmente, muito em virtude do processo de globalização e tecnológico, as mudanças de condução e construção, seja ela na parte econômica, social, global, ela vem se desenvolvendo a cada dia, muito em razão da globalização e do processo tecnológico. Nesse sentido, a educação ela não fica de fora todo desse processo. Ela tem que se adaptar e inserir em suas práticas pedagógicas, no processo de ensino-aprendizagem, principalmente essas tecnologias, com destaque as tecnologias digitais. Nesse sentido, como motivação do estudo, tivemos como ampliar, né, a base de leque sobre a temática, né, para que futuramente essa base sirva de orientação de norte para desenvolver pesquisas futuras, tá? Também como motivação teve a questão de eu ser atual coordenador de apoio acadêmico do Instituto Federal, além de ser também aluno de mestrado em educação. Bom, então vamos aos objetivos do trabalho. O artigo teve como objetivo geral fazer uma análise de pesquisas científicas acerca de aplicações práticas com jogos digitais na educação, como objetivos específicos, verificar quais os jogos digitais foram apresentados nesses artigos, quais os níveis de escolaridade e as disciplinas que os jogos foram trabalhados, assim como quais os relatos sobre o uso desses jogos digitais aplicados em seus estudos. Nesse sentido, o artigo teve como método a pesquisa por meio de uma revisão sistemática da literatura, que, conforme Sampaio e Mancini, 2007, página 81, é uma pesquisa que disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese de informação selecionada. Identificação da base de dados. Nós tivemos como base de dados os anais do Congresso sobre Tecnologias Digitais na Educação, o CTRL-E, em suas edições anteriores, de 2016 a 2019, os quais foram buscados nesses links dispostos em cada ano, sendo que destaque-se todos esses links foram acessados durante o mês de abril de 2020. Usou-se como estratégia essa palavra-chave de busca como jogo ou jogos, o game e games, tendo alguns critérios de inclusão e exclusão desses artigos. Como critérios de inclusão, tivemos, primeiro, os artigos no período de 2016 a 2019, artigos completos, artigos que em seu título apresentasse o termo jogo ou jogos, game ou games, e artigos com aplicação prática de um jogo digital na educação. Como exclusão dos artigos, além dos critérios já apresentados de inclusão, nós tivemos artigos que não contemplem os critérios de inclusão anterior, artigos repetidos e artigos que contemplem apenas revisão sistemática ou revisão de literatura, ou ainda pesquisas que não tenham sido concluídas, que não tenham suas conclusões acerca da aplicação desses jogos. Bom, dentro desses critérios, nós tivemos o seguinte, na tabela 1, a gente pode observar as seguintes respostas. Na primeira coluna, temos o ano do evento, em 2016, 2017, 2018 e 2019. E cada coluna seguinte, em seus critérios de inclusão e exclusão, nós tivemos um total de 252 artigos no primeiro momento. Com a aplicação dos critérios, passamos para 176, posteriormente 16, e resultando ao final 8 artigos, os quais esses artigos estão dentro do artigo principal completo, eles estão discriminados, codificados e com sua referência. Tá?
análise e discussão dos resultados. Esses outros artigos, eles foram trabalhados, né, individualmente, fazendo alguns fichamentos, uma leitura mais aprofundada acerca dos jogos e de sua aplicação prática. Nessa tabela 2, que ela foi adaptada para a apresentação, nós contamos com todos os jogos que foram apresentados, em um total de 16 jogos. Dentro do artigo completo, mais uma vez frisar, que existe uma descrição de cada jogo desse, retirada do próprio artigo, com as palavras dos autores. O nível de escolaridade. Então, atendendo ao outro objetivo específico, os níveis de escolaridade trabalhados nesses artigos foram os seguintes apresentados na tabela 3. Destacamos nessa tabela o ensino fundamental, principalmente dos anos iniciais, onde a maioria dos jogos, dos artigos, foram trabalhados. Mais uma vez, atendendo ainda a continuidade ao objetivo específico 2, nós temos as disciplinas que foram apresentadas nos artigos. Destacamos a disciplina de programação, que essa disciplina foi trabalhada principalmente no ensino fundamental e até mesmo nos anos iniciais, comprovando que a programação ela pode ser trabalhada nessas disciplinas para alunos, sendo crianças ou adolescentes. Bom, para finalizar, destacamos alguns relatos extraídos dos artigos. Trazemos apenas 2 exemplos aí. No artigo completo, ele apresenta um relato de cada artigo extraído. Como exemplo, temos em A1, com a utilização dos jogos digitais, os educandos tornaram-se protagonistas do seu próprio conhecimento, respeitando e seguindo seu ritmo de aprendizagem de forma prazerosa. Em A4, obteve resultados positivos, oportunizando às crianças o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências que ajudarão na compreensão e participação ativa do mundo informatizado. Ou seja, foram grandes ganhos para as crianças e adolescentes, para os personagens desses artigos, trazendo com que essas tecnologias digitais desenvolvem e auxiliam o ensino e aprendizagem. Por fim, nas considerações finais, o artigo foi considerado como satisfatório, visto que atingiu seus objetivos, onde a revisão sistemática da literatura apresentou-se como uma excelente ferramenta de busca. Desse modo, podemos concluir que as tecnologias digitais na educação, em destaque para os jogos digitais, os quais foram objetos de estudo desse artigo, são ferramentas pedagógicas importantes e bem avaliadas nos artigos analisados, para a melhoria dos aspectos que compõem o processo de ensino-aprendizagem, e que existe uma variedade de jogos disponíveis, os quais podem ser trabalhados nos mais diferentes níveis educacionais e nas diversas disciplinas escolares. Por fim, ressalto que estudos futuros devem buscar ampliar a base de dados desses artigos, sejam eles em artigos, eventos nacionais ou internacionais, para que possa ter uma maior amplitude, um maior conhecimento sobre a temática, e assim ter uma melhor base para nortear as pesquisas futuras, vendo que os autores estão pesquisando e publicando sobre a temática. Por fim, agradeço a todos e a todas pela atenção, em especial a toda a organização do 5º Congresso sobre Tecnologias na Educação, CONTROE 2020. Obrigado.